Olá, vamos para mais um livro de Neville Goddard, em que ele escreveu em 1949, chamado Fora deste Mundo. E vocês vão adorar todo o conteúdo que reforça sempre o que ele vem dizendo sobre a expansão da consciência. Ele só reforça ainda mais, então preste bastante atenção, consuma este conteúdo com carinho e coloque em prática os exercícios que ele fala para se fazer. Neste vídeo eu vou colocar imagens e músicas que dão referência, que ativam o yourself, que é você mesmo. Então você vai se ver naquelas imagens alegre, divertida. Você precisa de ter diversão, você precisa conhecer um pouco da diversão para você ter esse desejo dentro de você e começar a mudar a sua consciência. A diversão, a alegria faz parte de uma transformação de consciência. Senão você vai continuar do mesmo jeito e não vai haver mudança. Preste muita atenção. A alegria, a diversão tem que fazer parte da sua transformação de consciência. E isto eu faço nesses vídeos, colocando essas imagens para que você possa deliciar e aprender o que é diversão e o que é realmente aí uma vida abundante, saudável. É isso que eu tento demonstrar e passar para vocês dentro de nosso conteúdo. Neville não é apenas sentimento, é o segredo. É muito mais do que isso. Ele passa muito mais dessas fronteiras. E é isso que você tem que entender. Este livro vai ficar no áudio de Rafinha novamente, porque é um conteúdo longo e aí eu só estou gravando esse início. Fora deste mundo. Vamos para o áudio. Olha, você que quer e merece saber mais sobre este assunto. Na descrição tem um link da coletânea de Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Clique no link e saiba mais. Fora deste Mundo, Neville Goddard, publicado em Los Angeles, Califórnia, 1949. Conteúdo: Capítulo 1, Pensando na Quarta Dimensional. Capítulo 2, Suposições tornam-se fatos. Capítulo 3, Poder de imaginação. Capítulo 4, Ninguém para mudar a não ser alto. Então vamos lá para um maravilhoso livro de Neville Goddard. Capítulo 1, Pensando quarta dimensionalmente. E agora eu vos disse, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. João 14h29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes que ocorressem, isto é, antes de ocorrerem neste mundo de 3 dimensões. Uma vez que o homem pode observar um evento antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço, a vida na Terra deve prosseguir de acordo com o plano, e este plano deve existir em outro lugar, em outra dimensão, e estar lentamente se movendo pelo nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles deveriam estar fora deste mundo. E tudo o que há para ser visto antes de ocorrer aqui deve ser predeterminado do ponto de vista do homem desperto em um mundo tridimensional. Assim, surge a pergunta: a característica mais notável do futuro do homem é sua flexibilidade. É determinado por suas atitudes e não por seus atos. A pedra angular em que todas as coisas são baseadas é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como fazenda e tem as experiências. A característica mais notável do futuro do homem é sua flexibilidade. É determinado por suas atitudes e não por seus atos. A pedra angular em que todas as coisas são baseadas é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como faz e tem as experiências. Isso ele faz porque seu conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, ele agiria de maneira diferente. Uma mudança no conceito de self altera automaticamente seu futuro, e uma mudança em qualquer termo de sua série futura de experiências altera reciprocamente seu conceito de self. As suposições do homem, que ele considera insignificantes, produzem efeitos consideráveis. Portanto, o homem deve revisar sua estimativa de uma suposição e reconhecer seu poder criativo. Todas as mudanças ocorrem na consciência. O futuro, embora preparado com todos os detalhes com antecedência, tem vários resultados. A cada momento de nossas vidas, temos diante de nós a escolha de qual dos vários futuros iremos escolher. Existem 2 perspectivas reais do mundo possuídas por todos, um foco natural e um foco espiritual. Os antigos mestres chamavam um de a mente carnal e o outro de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como consciência desperta comum, governada por nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo.
Reconhecemos esses dois centros distintos de pensamento na declaração. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, nem pode ele conhecê-las, porque são discernidas espiritualmente. A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. Ele vê os eventos como distintos e separados como objetos no espaço. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem, nos torna totalmente cegos para o que de outra forma poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, devemos muitas vezes desenredar deliberadamente nossas mentes da evidência dos sentidos e focar nossa atenção em um estado invisível, sentindo mentalmente e sentindo até que tenha toda a nitidez da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado em uma direção específica, bloqueia outras sensações e faz com que elas desapareçam. Precisamos apenas nos concentrar no estado desejado para vê-lo. O hábito de retirar a atenção da região da sensação e concentrá-la no invisível desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o que é invisível. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta ou precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm algum. Em vista do ganho pessoal, quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. Não há desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, nenhuma ação. O homem espiritual fala ao homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e a realização dos sonhos está na pronta obediência à sua voz. A obediência inabalável à sua voz é uma suposição imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O homem, ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, e então viver e agir com base nessa convicção, altera o futuro em harmonia com sua assunção. As suposições despertam o que afirmam. Assim que o homem assume o sentimento de seu desejo realizado, seu eu quadridimensional encontra meios para atingir esse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço nenhuma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experimentar na imaginação, o que experimentaríamos na carne se alcançássemos nosso objetivo. Essa experiência do fim deseja os meios. Com sua perspectiva mais ampla, o self quadridimensional então constrói os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna mais fácil encontrar eventos antes que eles ocorram, para chamar coisas que não são vistas como se o fossem. As pessoas têm o hábito de desprezar a importância das coisas simples, mas esta fórmula simples para descobre métodos para sua realização. Não conheço nenhuma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experimentar na imaginação, o que experimentaríamos na carne se alcançássemos nosso objetivo. Essa experiência do fim deseja os meios. Com sua perspectiva mais ampla, o self quadridimensional então constrói os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna mais fácil encontrar eventos antes que eles ocorram, para chamar coisas que não são vistas como se o fossem. As pessoas têm o hábito de desprezar a importância das coisas simples, mas esta fórmula simples para descobre métodos para sua realização. Não conheço definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experimentar na imaginação, o que experimentaríamos na carne se alcançássemos nosso objetivo. Essa experiência do fim deseja os meios. Com sua perspectiva mais ampla, o self quadridimensional então constrói os meios necessários para realizar o fim aceito. Aqui está uma técnica que torna mais fácil encontrar eventos antes que eles ocorram, para chamar coisas que não são vistas como se o fossem. As pessoas têm o hábito de desprezar a importância das coisas simples, mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberto após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo, isto é, defina seu objetivo, saiba definitivamente o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento que você acredita que encontraria após a realização do seu desejo, um evento que implique a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante. Terceiro, imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono. Deite-se em uma cama ou relaxe em uma cadeira e imagine que está com sono e então,
com as pálpebras fechadas e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar. Na imaginação, sinta-se mentalmente direto na ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente executando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária, não apenas fique para trás e observe, mas você deve sentir que está realmente realizando a ação de forma que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização de seu desejo, e também, você deve sentir-se na ação até que ela tenha toda a nitidez e distinção da realidade. Por exemplo, suponha que você deseja uma promoção no cargo. Ser parabenizado seria um evento que você encontraria após a realização de seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência, mas no qual você ainda é capaz de controlar a direção de seus pensamentos, um estado em que você está atento sem esforço. Agora, imagine que um amigo está diante de você. Em seus, primeiro sinta que é sólido e real, depois mantenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Não se visualize a distância no espaço e a distância no tempo sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, faça em outro lugar aqui e no futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior, e curiosamente, agora em um mundo dimensionalmente maior, é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida cotidiana. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo. Desejo, imobilidade física beirando o sono e ação imaginária em que predomina o eu sentimentalmente, aqui e agora, não são apenas fatores importantes na alteração do futuro, mas são condições essenciais para projetar conscientemente o eu espiritual. Se quando o corpo físico é imobilizado, possuímos a ideia de fazer alguma coisa, e imaginamos que estamos fazendo aqui e agora, e mantivemos a ação imaginária indo sensualmente até o sono, provavelmente despertaremos do corpo físico para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejávamos e imaginávamos que estávamos fazendo na carne. Mas quer acordemos lá ou não, a experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que deve ser o objeto de nossa meditação em um único ato e a reencená-la continuamente até que tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção se desviará ao longo de uma trilha associativa e muitas imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção. Em alguns segundos, eles nos levarão a centenas de quilômetros de nosso objetivo no ponto do espaço e a anos no ponto do tempo. Se decidirmos subir um lance de escada específico, porque esse é o evento provável que seguirá a realização de nosso desejo, devemos restringir a ação a subir esse lance de escada específico. Se nossa atenção se desviar, devemos trazê-lo de volta à sua tarefa de subir aquele lance de escada e continuar fazendo isso até que a ação imaginária tenha toda a solidez e distinção da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da apresentação sem nenhum esforço razoável de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser empurrada para a fase do sono, em que não seremos mais capazes de controlar os movimentos de nossa atenção, mas sim um grau moderado de sonolência em que ainda estamos capazes de direcionar nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de incorporar um desejo é assumir o sentimento do desejo realizado, e em um estado relaxado e sonolento, repetir continuamente, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a satisfação de nosso desejo, como, obrigado, como se nos dirigíssemos a um poder superior por ter feito isso por nós. Se, no entanto, buscamos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, devemos manter a ação em andamento até o sono chegar. Experimente na imaginação, com toda a nitidez da realidade, o que seria experimentado na carne se você atingisse seu objetivo, e você deve, com o tempo, encontrá-lo na carne como o encontrou em sua imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações presumidas como verdadeiras, porque as suposições, embora irreais aos sentidos, se persistirem até que tenham o sentimento da realidade, se tornarão realidade. Para uma suposição, todos os meios que promovem sua realização são bons.
Influencia o comportamento de todos ao inspirar em todos os movimentos, as ações e as palavras que tendem à sua realização. Para compreender como o homem molda seu futuro em harmonia com sua suposição, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que iremos alterar nosso futuro. A observação de um evento antes que ele ocorra implica que o evento é predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior, e sem dúvida, negaria a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e sente que, se houvesse uma 4ª dimensão, deveria ser tão óbvio para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer maneira pela qual uma coisa pode ser medida que é totalmente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um sólido quadridimensional. Existe outra maneira de medir um objeto que não seja seu comprimento, largura e altura. O tempo mede minha vida sem empregar as 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe um objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Ele dura por um determinado período de tempo. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente a 4ª maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta que está inteiramente em uma dimensão, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade teria tempo, a 4ª dimensão? Qual seria tão amplamente superior aos sólidos quanto os sólidos são para as superfícies e as superfícies são para as linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência, porque todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que se dividirmos um sólido ao meio, sua seção transversal será uma superfície. Ao dividir uma superfície ao meio, obtemos uma linha, e ao dividir uma linha ao meio, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de uma superfície, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de um sólido, que é, por sua vez, se transportado para sua conclusão lógica, mas uma seção transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a inferência de que todos os objetos tridimensionais são apenas seções transversais de corpos quadridimensionais. O que significa, quando eu te encontrar, encontro uma seção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver os 4 eu devo ver cada seção transversal ou momento de sua vida, desde o nascimento até a morte, e vê-los todos coexistindo. Meu foco deve abranger toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, mais aquelas que você pode encontrar. Devo vê-los não na ordem em que foram experimentados por você, mas como um todo presente. Como a mudança é a característica da 4ª dimensão, eu deveria vê-los em um estado de fluxo como um todo vivo e animado. Se temos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Isso significa que, se podemos nos mover ao longo do tempo, podemos ver o futuro e alterá-lo como quisermos. Este mundo, que pensamos tão solidamente real, é uma sombra da qual, e além da qual podemos passar a qualquer momento. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior. Um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior e assim por diante até o infinito. O absoluto é inatingível por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões adicionemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente focalizando sua atenção em um estado invisível e imaginando que o vê e sente. Se ele permanecer concentrado neste estado, seu ambiente atual desaparecerá e ele despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Intuitivamente sinto que, se ele abstraísse seus pensamentos deste mundo dimensionalmente maior e se retirasse ainda mais para dentro de sua mente, ele traria novamente uma externalização do tempo.
ele descobriria que cada vez que ele se retira para sua mente interior e provoca uma externalização do tempo, o espaço se torna dimensionalmente maior. E ele, portanto, concluiria que tanto o tempo quanto o espaço são seriais, e que o drama da vida nada mais é que a escalada de um bloco de tempo dimensional multitudinário. Os cientistas um dia explicarão por que existe um universo serial. Mas na prática, como usamos este universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita: o mundo que conhecemos por causa de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais.